Imagina só, você está numa competição e está dando tudo certo. Você está realizando os movimentos perfeitamente, está liderando a competição. Mas de repente, vem o seguinte pensamento: caramba, eu estou perto da vitória, não posso mais errar. E aí o que acontece? Você vai lá e acaba errando e perdendo a chance da vitória. Mas por que isso acontece? O que você fez de errado? Para responder essas perguntas, nesse vídeo eu vou te explicar o que é a atenção superior e a atenção inferior e qual delas você deve ter durante a competição para que momentos como esse não aconteçam mais. Fica comigo. Fala superatletas, Felipe Nascimento por aqui. E esse vídeo eu decidi fazer porque eu tô lendo, na verdade, atualmente esse livro aqui, ó, Foco, de Daniel Goleman, e tô bem no começo ainda, na verdade eu tô no 3º capítulo, mas é justamente nesse capítulo onde ele fala a questão de atenção superior e atenção inferior. Tá vendo aqui, eu tô lendo esse capítulo, tem as minhas marcações, mas eu pensei, caramba, eu posso compartilhar já o conteúdo com as pessoas, com os atletas, com aqui no canal, porque é algo que realmente abriu meus olhos assim para coisas que eu nem imaginava que poderia acontecer, mas que pode ajudar você também, atleta. Então, se você já está gostando do tema, não se esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, dá essa força aqui para mim e para o canal, e também se inscreve, caso você ainda não seja inscrito, para você não perder nenhum vídeo novo, que eu estou sempre colocando novos vídeos toda semana aqui para você, beleza? Valeu! Então vamos lá, para a gente começar entendendo, a gente precisa saber que o nosso cérebro ele é como um computador com 2 sistemas operacionais trabalhando paralelamente e praticamente independentes. Quantas vezes você teve um insight poderoso para resolver alguma questão complexa, tendo a impressão de que não fez esforço algum para obter a resposta? Você pode até pensar que somente a criatividade deu origem à solução do problema, porém a sua mente ela estava trabalhando nos bastidores do seu cérebro. Sendo assim, não foi uma resposta que surgiu do nada, apenas uma solução delineada a partir de um compilado de dados analisados pelo seu subconsciente. Todo esse trabalho refere-se a um desses sistemas, a atenção superior, que tem grande capacidade computacional e trabalha constantemente, funcionando silenciosamente para resolver nossos problemas, nos surpreendendo com soluções repentinas para raciocínios complexos. A atenção superior ela costuma se manter no fundo da nossa mente, saindo de lá devido a algum estímulo. Grande parte da estrutura de funcionamento do cérebro ligada à atenção superior fica no círculo subcortical, que sai da parte inferior, chegando então ao neocórtex, que constitui as camadas mais altas do cérebro. E de acordo com os estudiosos da mente, essa movimentação da parte inferior à superior recebe o nome de ascendente, ou de baixo para cima. Em contrapartida, existe a atividade neural que impõe seus objetivos para a mente, sendo chamada de descendente, ou de cima para baixo. A atenção inferior é o segundo sistema que opera focado em fazer com que determinadas ações sejam realizadas por imposição, eliminando viés de ação involuntária. Quando o foco está em realizar uma atividade planejada, como prestar atenção em uma aula, ler um livro, por exemplo, é a atenção inferior que é ativada. São realmente 2 mentes trabalhando em paralelo. E nesse livro de Daniel Goleman, ele aponta as principais diferenças entre a atenção superior e a atenção superior. É o seguinte, a atenção superior ou ascendente, ela é mais veloz, a mente ascendente mostra mais rapidez para realizar processamento de informações e pode obter respostas em milissegundos. Ela é involuntária e automática e mantém-se sempre ligada. Ela também é intuitiva. Para chegar a soluções para os mais variados problemas, realiza uma rede de associações, tendo ações mais intuitivas. Ela também é impulsiva, ou seja, é movida pelas nossas emoções. E também planejadora do dia a dia, ou seja, ela executa nossas rotinas habituais e guia nossas ações. Ela é a gestora dos nossos modelos mentais. Já a atenção inferior, a descendente, ela é mais lenta. A mente descendente ela funciona como um ritmo bem mais lento em relação à ascendente. Ela também é voluntária, ou seja, pensamentos que determinam a ação são originários da mente descendente. É esforçada, certamente esse desejo de impor suas vontades contribui para que a mente descendente seja mais esforçada do que a ascendente. E também a busca por autocontrole. A sede por autocontrole faz com que algumas emoções sejam anuladas, de maneira que diminui as ações por impulsos e rotinas automáticas.
Ainda sobre as principais diferenças sobre a atenção superior e inferior, está no fato de que a ascendente se relaciona a atividades impulsivas ou rotineiras, assumindo assim um viés mais reflexivo, enquanto a descendente está ligada a escolhas intencionais e movidas pela força de vontade. Quando você decide focar toda a sua atenção à explicação de uma matéria para um professor ou algum livro que você está lendo, está realizando um movimento descendente da mente. Trata-se de uma escolha feita por você de como direcionar sua mente para uma questão em particular. Por sua vez, o sistema ascendente se mostra multitarefa, não mantendo o foco em apenas uma questão. Todos os estímulos de entorno vão sendo considerados e inclusos na equação pela busca de uma resposta. A mente ascendente analisa todos os dados em volta antes de apresentar conscientemente aquilo que considera ser mais relevante. A nossa mente descendente ela leva mais tempo para deliberar sobre o que lhe é apresentado, avaliando uma coisa de cada vez e aplicando análises mais ponderadas. São feitas análises com muito mais profundidade para chegar a uma resposta mais pertinente do que é realmente interessante. E para que fique mais claro, você entender o papel que a mente ascendente e a mente descendente possuem, é interessante voltar no tempo a milhões de anos na evolução humana. Inicialmente, os primeiros seres humanos possuíam apenas os circuitos ascendentes, para que pudessem tomar decisões com mais rapidez, usando um pensamento de curto prazo e valendo-se do seu impulso. E esse mecanismo favoreceu a manutenção da vida humana em situações mais hostis. Os sistemas descendentes, por sua vez, possuem apenas alguns milhares de anos, tendo sido adicionados posteriormente. Dentre os benefícios que ofereceram para o modo de vida do ser humano estão o desenvolvimento de uma autoconsciência e da capacidade de planejamento, deliberando a respeito de quais são as medidas mais relevantes a serem tomadas. E o sistema ascendente ele cumpriu muito bem sua tarefa durante toda a pré-história humana. Porém, nos dias de hoje é possível perceber que existem algumas questões que esse modo impulsivo de agir não dá muito certo. Em quase tudo na vida, o sistema mais antigo, ascendente, dá conta do recado, mas às vezes em nosso detrimento, gastos em excesso, vícios, comer por impulso, são sinais que atitudes rápidas e pouco ponderadas podem causar um grande estrago em nossas vidas. Mas por que o cérebro humano permite que o sistema ascendente domine em tantos casos? E a resposta é muito simples. Trata-se de um sistema focado na economia de energia. O sistema ascendente permite tomar decisões mais rapidamente, de maneira a chegar a resultados satisfatórios em pouco tempo. Ambos os sistemas, o ascendente e o descendente, distribuem tarefas para que o cérebro realize com mais facilidade e sem precisar perder muito tempo fazendo considerações. Quanto mais uma rotina se torna conhecida pela mente, mais ela deixa de ser descendente para se tornar ascendente. Agora, de tudo isso que eu falei, o que é que tem a ver com o esporte? Você vai ver que muitas vezes, se tratando de performance esportiva, a atenção superior, ou seja, nosso sistema ascendente, é mais eficaz para se obter bons resultados. Isso porque, quanto mais você treina e aperfeiçoa suas habilidades, cada vez mais irá precisar prestar menos atenção e, ao final, nenhuma atenção, até que ela se torne automática. E se não praticarmos o suficiente, tudo isso exigirá foco deliberado. Mas, se dominarmos as habilidades necessárias a um nível que se equiparem à demanda, eles não exigirão qualquer esforço cognitivo extra. Quanto mais você puder relaxar e confiar nos movimentos ascendentes, mais liberada ficará a mente para ser ágil e tomar decisões rápidas. Imagine o seguinte: um levantador da seleção brasileira de vôlei. Ele consegue ler as informações defensivas do time adversário para perceber suas intenções de movimento e assim saber qual é o companheiro de time que deve ser direcionado o levantamento para evitar o bloqueio. Tudo isso é decidido em milésimos de segundo, e tal visão exige uma enorme prática para que o que inicialmente exigia muita atenção, que é evitar o bloqueio, ocorra automaticamente. O levantador ele precisa ter sempre em mente as linhas de passe de seus colegas de time, os atacantes em potencial, ao mesmo tempo que processa e reage aos movimentos dos jogadores oponentes. Um desafio que é mais bem administrado por circuitos ascendentes quando bem treinados, e que seria uma catástrofe caso ele tivesse de pensar conscientemente cada pequeno movimento. E para exemplificar ainda mais o que eu estou falando, eu vou contar a história que também está aqui presente no livro. Aconteceu com a corredora chamada Lolo Jones. Ela estava ganhando a corrida de 100 metros com barreiras na categoria feminina, rumo à medalha de ouro nas Olimpíadas de 2008 em Pequim. Na liderança, estava vencendo os obstáculos sem esforço até que algo deu errado. Ela teve a sensação de que os obstáculos estavam chegando muito rápido
próximo dela. E com isso, Jones pensou o seguinte: cuidado para não relaxar na sua técnica. Tenha certeza de que suas pernas estão afiadíssimas. Pensando assim, ela se esforçou demais, ficando um pouco mais tensa que o necessário, e atingiu o 9º dos 10 obstáculos. Resultado, Jones terminou a competição em 7º lugar. E qual foi o erro cometido por essa atleta? Quando ela começou a pensar nos detalhes da técnica, em vez de simplesmente deixar o trabalho para os circuitos motores que haviam praticado aquele movimento até dominá-los, ela simplesmente deixou de confiar no seu sistema ascendente e assim abriu porta para que o sistema descendente começasse a interferir. Pois é, estudos do cérebro demonstram que atletas campeões que começam a pensar em técnica durante o desempenho é uma receita para o fracasso. Um atleta de basquete que precisa pensar em como segurar a bola ali durante o lance livre, ele vai cometer mais erros. O córtex motor, que em um atleta experiente tem esses movimentos profundamente gravados em seus circuitos, graças a milhares de horas de treinamento, funciona melhor quando ele está funcionando sozinho. Quando o córtex pré-frontal é ativado e começamos a pensar em como estamos nos saindo, ou pior, em como fazer o que estamos fazendo, o cérebro entrega parte do controle a circuitos que sabem pensar e se preocupar, mas não sabem realizar o movimento em si. Mas atenção, essa pesquisa ela foi feita com atletas de elite, campeões mundiais, com vários anos de experiência e treinamentos. Ou seja, para atletas iniciantes e com pouco tempo de prática, se preocupar com a técnica e execução é algo até natural. E é importante também para desenvolver a técnica e aprender cada vez mais. E à medida que você for progredindo e criando experiência de treinamento, os movimentos e técnicas irão se tornar cada vez mais automáticos. Mas lembre-se, em competições de alto nível, quando seus oponentes praticamente têm tantas milhares de horas quanto você de treinamento, qualquer competição se torna um jogo mental. O seu estado mental determina o quanto você conseguirá focar e quão bem poderá se sair. Então, se você está bem treinado, relaxe e no momento da competição não se preocupe em como está se saindo ou como deve realizar os movimentos. Confie nos movimentos da sua atenção superior. Dessa forma, você deixará sua mente livre para tomar decisões mais rápidas e assertivas e, consequentemente, aumentará suas chances de ter um bom resultado. E aí, turma, esse conteúdo fez sentido para você? Você alguma vez já tinha ouvido falar sobre atenção superior e atenção inferior? Pois bem, por isso que eu gosto bastante de ler. Uma forma que a gente tem de aprender não é só simplesmente ali treinar, se dedicar, pesquisar assuntos diferentes que podem ter relação com o treinamento. Isso tudo pode agregar conhecimento e ajudar na sua performance esportiva. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Abraço e até o próximo vídeo.